Oi, nono ano. Nós vamos começar agora a correção das atividades da lista 7. E no anexo 1, nós vamos trabalhar os desafios da conservação da biodiversidade no Brasil. Na questão 1, nós temos quantas espécies de animais e plantas estão na lista de extinção reconhecida pelo governo federal. Vocês vão ter uma surpresa. O governo federal reconhece 627 espécies de animais, 472 espécies de plantas ameaçadas de extinção. 2. Recentemente, com grande esforço da pesquisa de botânicos brasileiros, demonstrou que, pelo menos para plantas raras brasileiras à beira de extinção, é 5 vezes maior que o valor descrito pelo governo. Quantas espécies estão entrando em extinção de acordo com os botânicos brasileiros? São num total de 2.291 espécies de plantas raras brasileiras à beira da extinção, bem maior do que o governo fala. O anexo 2. Nós estamos trabalhando aqui o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade mostra as espécies ameaçadas de extinção em Goiás. Na primeira questão, qual foi o dano citado pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade com a extinção de algumas espécies? O que ele fala bastante no texto é que nós vamos perder a possibilidade de extrair desses animais princípios ativos que possam ajudar a humanidade. E aí fala que o setor que mais vai sofrer com essa extinção desses animais e dessas plantas serão a farmacêutica, por tirar princípios ativos desses animais, de origem animal e vegetal. 2. De acordo com a extração do tirofiban, qual a sua utilidade? O tirofiban, medicamento produzido à base do veneno do cascavel anã. A droga é importantíssima no tratamento de infarto agudo. Ela ajuda a diminuir coágulos formados nas artérias que irrigam o coração. Tirofiban diminui as chances de morte e de complicações. Penso tanto que é importante essa droga dessa cascavel anã. 3. Qual o prejuízo para a sociedade quando uma espécie de animal, até mesmo de plantas, entra em extinção? Aqui nós temos uma fala do Igor, que ele é do Zoológico de Brasília. Quando perdemos um sapo, por exemplo, deixamos para trás compostos químicos que poderiam ser utilizados para a melhoria da saúde humana. Anexo 3. Aqui sim, nesse anexo 3, eu coloquei um monte de foto e nome científico das espécies ameaçadas do estado de Goiás. Espécies ameaçadas de extinção em Goiás. Eu coloquei assim para que vocês vissem, né, os animais que estão ameaçados aqui no estado de Goiás. Vocês viram que tem muito peixe, né? 1. Qual foi o alerta do biólogo Igor em relação à extinção dos animais? O que ele falou? Além da vantagem mais visível da manutenção da vida de um animal, a extinção de uma espécie pode ser considerada uma derrota da raça humana. Nós somos responsáveis por manter e cuidar do mundo para as próximas gerações. 2. Dos animais acima citados, quais o que você conhece
mostre aos seus pais e veja o que eles conhecem, se eles conhecem alguns, listem também. Eu conheço alguns peixes aqui, o cascudo, eu conheço o lobo-guará, o macaco-prego, essa cobra, sapim de lagoa, e esse primeiro aqui, o Alobater goianus, ele é de brejo, ele é pequenininho, lindinho ele. Também conheci. Agora, vamos para o anexo 4. Combate ao câncer. Lembra daquele sapinho pequenininho do anexo 3, Alobater goianus? Pois é, ele é importantíssimo nessa questão da questão de câncer, tá? E aqui na questão 1 fala, de acordo com o texto, qual animal tem potencial de combate às células cancerígenas com que inúmeros medicamentos são retirados de toxinas de alguns tipos de sapo. Na Universidade de Adelaide, na Austrália, divulgou um estudo em que o veneno de uma espécie australiana é ativo no combate de 60 linhas celulares padrão de câncer, em especial em casos de próstata. 2. Quais animais estão sob ameaça de extinção conforme o ICMBio? Alobater goianus, é o sapinho que eu falei, que é bonitinho de brejo. O lobo-guará, a raposinha do campo, o pato mergulhão, entre outros, né? No Parque Nacional do Chapada dos Veadeiros abriga quantas espécies de fauna? Eles abrigam 1.470 espécies de fauna. Agora vamos para o anexo 5. O anexo 5, nós vamos começar falando também com o responsável lá do Parque Nacional do Chapada dos Veadeiros, as 3 perguntas para Fernando Tati Giba, gestor do parque, né? Aí a pergunta 1 desse anexo 5, a extinção das espécies está normalmente associada à destruição ou fragmentação de seu habitat. O que o biólogo Fernando diz com esta frase? Que o habitat das espécies está sendo destruído por queimadas, desmatamento, descaso com a natureza, pois não entendem a importância das espécies para a sociedade. Então essa é a fala do Fernando. 2. A perda da biodiversidade para o biólogo Fernando pode provocar o que no meio ambiente? A população é afetada diretamente pela perda das espécies e os ecossistemas, ficando mais vulneráveis às doenças infecciosas ou tendo atividades importantes comprometidas, como a polinização e a regulação hídrica, que é a água, entre outros. Além disso, a perda de espécies pode significar a perda de recursos utilizados pela população humana, como é o caso das espécies de madeireiras, as árvores, né, para construção civil, e peixes, tendo a redução de seus estoques como consequência econômica e social importante. Anexo 6. O que é uma pegada ecológica? Eu acho que só do nome você tem uma ideia. O que é? É quando você ir para a natureza, você deixar lá apenas a sua pegada. Todo o lixo produzido você trazer de volta para a cidade para ser encaminhado para os aterros sanitários, não depredar a natureza, não fazer caças predatórias nem pescas predatórias. Então, ter uma consciência ecológica. E aí é que falam,
A pegada ecológica é um método de contabilidade ambiental que avalia a pressão do consumo das populações humanas sobre os recursos naturais. Então, estas questões foram da lista 7. Um beijo, estamos próximos das férias, hein?